Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Militar da Paraíba, PM Paraíba 2018. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo mais questões, então acompanha comigo a leitura bem certinho aí da questão bem interessante. Se desejarmos no Excel 2007, só antes de continuar a leitura, isso vale para as diversas versões do Excel, ok? Essa questão vale para a versão 2007, 2010, 2013, 2016, para qualquer versão, valeu? Então foi lá. Se desejarmos no Excel selecionar especificamente as células B3, B4, B5, C3, C4 e C5, e representar esse intervalo em um comando, teremos de digitar letra A, B3 C3, letra B, B3-C5, letra C, B5-C5, letra D, B3 C5, letra E, B5 C5. Bem, uma primeira coisa importante de verificar aqui, pessoal, é que quando nós falamos sobre selecionar determinadas células ou referências de células para uso em comandos ou funções, existem vários operadores de referência. Por exemplo, o ponto e vírgula é um operador que separa os argumentos. Se eu colocasse, por exemplo, B3, ponto e vírgula C3, era a célula B3 e a célula C3. Isso porque o ponto e vírgula separa os argumentos. B3, ponto e vírgula C3 separa os argumentos. É só esse argumento e aquele. Seria só a célula B3 e a célula C3. Agora, se eu desejo colocar um intervalo de células, por exemplo, de tal célula até tal célula, de B3 até C5, por exemplo, eu teria que botar 2 pontos, porque o 2 pontos é que indica intervalo. Então, quando nós colocamos 2 pontos, uma célula, 2 pontos e outra célula, nós estamos dizendo de tal célula até tal célula e todas que estão entre elas, porque aí nós estamos referindo um intervalo. E o traço que aparece ali, vocês vão observar, aparece ali em determinadas alternativas um traço, significa subtração. Quando eu coloco B3-C5, na verdade é B3 menos C5, porque o traço é subtração. O 2 pontos sim indica intervalo de uma célula até a outra. Mas vamos verificar cada alternativa. Bem, eu separei aqui para vocês a alternativa A para a gente pensar um pouquinho. O enunciado diz que quer selecionar B3, B4, B5, C3, C4 e C5. Essas células que o enunciado quer selecionar. E a letra A diz que seria adequado usar B3 C3, que significa da célula B3 até C3. Como eu faço para identificar o intervalo? Eu localizo a primeira indicação, que vem antes dos 2 pontos, que nesse caso é B3, que está aqui. Coloco um pontinho aqui na parte superior esquerda. Localizo a segunda indicação, aquela que vem depois dos 2 pontos, nesse caso C3. Localizo e coloco um pontinho na parte inferior direita. E aí ligo os pontos aqui de B3 até C3 e de C3 até B3, formando um retângulo. Isso quer dizer que a letra A, na verdade, de B3 até C3, isto é, B3, C3, é apenas a célula B3 e a célula C3, porque de B3 até C3 só tem essas duas células. Então, nesse caso, não pode ser a resposta à letra A, porque a letra A só vai selecionar B3 e C3, e ele pediu B3, B4, B5, C3, C4, C5, e a letra A só selecionou B3 e o C3. Errado a letra A. Vamos observar agora a nossa letra B. Como eu disse, esse traço não é intervalo e também não separa os argumentos, ele é subtração. Quando eu coloco dentro de uma fórmula ou dentro de uma função B3 menos C5, isso significa o valor que está na célula B3 menos o valor que está na célula C5. Então, B3 traço C5 significaria o valor da célula B3 menos o valor da célula C5. Portanto, também não foi indicativo de todas as células que ele pediu na questão, as quais eu destaquei aqui em cima em azul. Errado a letra B. Vamos para a letra C. Mesma historinha de antes, o traço não significa intervalo, portanto, B5-C5 significa apenas a célula B5, o valor que está na célula B5, menos o valor que está na célula C5. Significaria apenas B5 menos C5. Também não há intervalo, portanto, também não indica a referência a estas células indicadas na questão. Errado a letra C. Vamos para a letra D. A letra D indicou B3 C5. Bem, B3
até C5. Vamos verificar que intervalo é esse. Quando tem 2 pontos, o esqueminha é: localiza a primeira indicação, que é B3, e coloca um pontinho na parte superior esquerda da primeira indicação, B3. Localiza a segunda indicação, aquela que vem depois do 2 pontos, nesse caso C5, que está aqui, e bota um pontinho na parte inferior direita dessa célula C5. E agora liga esses pontos na forma de um retângulo, de B3 até C5 e de C5 até B3. O que entrar dentro desse retângulo são as células referenciadas por esse intervalo. Nesse caso, então, temos aqui dentro desse intervalo a célula B3, confere lá em cima, a célula B4, ok, está lá indicada, a célula B5, também entrou no intervalo, a célula C3, que também entrou no intervalo, a célula C4, que também consta, e a célula C5, que também consta como pedido. Quer dizer, o intervalo descrito aqui na letra D de Dinamarca, de fato está referenciando as 6 células indicadas na questão, porque é de B3 até C5, C5 até B3, quer dizer, fechou as células que ele pediu. Então o gabarito aqui é a letra D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma. D é a resposta. Mas vamos ver a letra E também. Por que não é a letra E, então? Porque dizia B5, 2 pontos C5, que é da célula B5, pontinho na parte superior esquerda da célula B5, 2 pontos C5, que está aqui, pontinho na parte inferior direita da célula C5, e ligando agora de B5 até C5 e C5 até B5, entrou só estas 2 células. Não entrou todas as células indicadas. Aqui entrou só a B5 e a C5, só 2 das várias que foram indicadas. Então não pode ser a resposta a letra E de Equador. De fato aqui, pessoal, só pode ser a letra D de Dinamarca. De fato encontramos aqui como a resposta correta para o intervalo. Questão bem interessante, muito cai em provas questões sobre os intervalos. Valeu, pessoal! Quem gostou do vídeo, eu sempre peço, não esquece, deixa um gostei, é bem importante aqui para o canal, porque isso ajuda que a gente continue publicando cada vez mais aulas aqui no canal. Aguardo vocês no próximo vídeo e também não se esquece de se inscrever. Grande abraço, até a próxima e bons estudos!